Christ is risen. Muli-se Cristo. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Estou aqui nas Filipinas ainda, na alegria da Páscoa, um povo que tem um coração do tamanho do mundo, que celebra na sua pobreza, na sua humildade, a Páscoa com uma grande, grande alegria. E é desse povo asiático que eu quero proclamar esse novo tempo de proclamação da vitória de Jesus sobre toda a morte, sobre todo o desespero, sobre todas as trevas. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. E ao longo desse tempo pascal, no retiro que você tem acompanhado pela Web TV, mas também aqueles que diariamente nos acompanham nesse programa da Lexio Divina, assim como todos os nossos irmãos dos nossos 4 continentes, queremos continuar essa leitura orante, tanto do nosso livro de vida, quanto da palavra que a igreja nos dá a cada dia. Essa palavra inspirada que alimenta o nosso coração e que nos dá uma direção para o nosso dia. O nosso livro de vida, hoje no número 143, ele vai falar das noites e das luzes da fé. A luz da fé, pelo seu grande excesso, é São João da Cruz que vai nos fazer essa citação, a luz da fé, pelo seu grande excesso, supera e vence a luz do nosso entendimento, que só alcança por si mesmo a ciência natural. Embora tenha para as coisas sobrenaturais a potência chamada obediencial, quando nosso Senhor a quer pôr em ato sobrenatural. Salmo 97:2, envolvem-nos trevas e nuvens, justiça e direito sustentam o seu trono. É certamente paradoxal dizer isso, mas é a experiência de todos os místicos. Quanto mais crescemos na luz de Deus, mais as sombras se tornam espessas. Êxodo 14:20, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel, a nuvem era tenebrosa e a noite passou sem que um pudesse se aproximar do outro durante toda a noite. Portanto, seja esta a nossa conclusão: a fé, escura noite, ilumina a alma, que também é noite escura, e se verificam então as palavras de Davi a este propósito: ao menos a treva me cubra e a noite seja um cinto ao meu redor. Isto é, nos deleites da minha pura contemplação e união com Deus, a noite da fé será a minha guia. Quanto menos entendo, mais creio e mais amo, nos alerta Santa Teresa d'Ávila. Eu não vejo nada, eu vejo tudo, nos diz Santa Ângela de Foligno. A fé é então uma certeza luminosa, porque se apoia na luz e no testemunho de Deus. Esta certeza luminosa se encontra fortificada nas provações. Não tema, pois estes despojam não a fé que se encontra, ao contrário, engrandecida, mas os gozos da fé. Jesus permitiu que minha alma fosse invadida pelas mais densas e espessas trevas e que o pensamento do céu tão doce para mim não fosse mais do que um motivo de luta e tormento. Esta provação não devia durar alguns dias, algumas semanas, devia se prolongar até a hora marcada pelo bom Deus. E esta hora ainda não chegou. Ah, que Jesus me perdoe se eu o magoei, mas Ele bem sabe que, embora não desfrute do gozo da fé, procuro pelo menos fazer as obras. Acho que fiz mais atos de fé de um ano para cá que durante toda a minha vida. A cada nova ocasião de combate, quando meus inimigos vêm me provocar, comporto-me com bravura, sabendo que é uma covardia bater-se em duelo. Viro as costas aos meus adversários, sem me dignar a olhá-los de frente, e corro para meu Jesus. Digo-lhe que estou pronta a derramar até a última gota de meu sangue para confessar que existe um céu. Digo-lhe que me alegro por não gozar sobre a terra deste belo céu, a fim de que Ele o abra por toda a eternidade aos pobres incrédulos. Santa Teresinha do Menino Jesus. A perfeição da fé não se mede pela paz que a acompanha, mas pela firmeza dessa fé. Em São Francisco de Sales, a chegada da fé, o Espírito despoja-se de todos os discursos e argumentos e, submetendo-os à fé, fala a sentar-se sobre eles, reconhecendo-a como rainha e clama com grande júbilo: viva a fé!
esse número muito belo do nosso livro de vida vai nos explicar que quanto mais avançamos na fé, e hoje, domingo de Páscoa, é dia de ser invadido por essa luz da fé, essa luz luminosa, tanto mais adentramos nessa noite da fé. Isto é, entramos numa não visão através dos nossos sentidos sensíveis ou através da nossa inteligência, mas entramos na visão pura da fé e devemos avançar com a fé. Quanto menos entendo, mais creio e mais amo. Quanto menos entendo, mais creio e mais amo. Quer dizer que sou chamada a viver de verdade nessa grande oferenda da minha vida, de não buscar entender o que eu quero, mas de aceitar viver profundamente da fé, aceitar viver profundamente em me deixar conduzir pelo meu Deus. A certeza luminosa apoia-se na luz e é fortificada nas provações. Eu não vejo nada e por isso vejo tudo. A pessoa que avança, que progride na fé, ela não precisa já de tantas certezas, de tantos pontos de referência, porque ela se deixa conduzir pela fé. E Santa Teresinha do Menino Jesus vai fazer essa experiência de uma grande noite de fé e que ela vai até o ponto, ela que tanto falou do céu, vai ao ponto de se perguntar, será que o céu existe? Mas justamente ela atravessa essa provação de não sentir mais o belo céu, como ela fala, para que os outros possam ter acesso ao céu. Então, a fé não se mede porque eu tenho uma grande paz, porque eu acredito, mas a fé se mede pela firmeza da minha fé. E é nos momentos em que somos tentados na fé que podemos verificar se somos firmes na fé ou se por qualquer coisa desabamos ou se nos tornamos inconstantes. Viva a fé, viva essa rainha que vai nos conduzir e sobre a qual podemos verdadeiramente nos apoiar. A fé vai nos fazer viver justamente essa vida sobrenatural, essa vida dos ressuscitados, essa vida de domingo de Páscoa. Atos 10, 34, 37 a 43 é a palavra hoje, é a primeira leitura. Então, tomando a palavra, Pedro falou: sabeis o que aconteceu por toda a Judeia? Jesus de Nazaré, começando pela Galileia, depois do batismo proclamado por João, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, ele que passou fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com eles. E nós somos testemunhas que tudo o que fez na região dos judeus e em Jerusalém, ele, a quem no entanto mataram, suspendendo ao madeiro. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia, concedendo-lhe que se tornasse visível, não a todo o povo, mas às testemunhas anteriormente designadas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, após a sua ressurreição dentre os mortos. E ordenou-nos para que proclamássemos ao povo e dessemos testemunho de que ele é o juiz dos vivos e dos mortos, como tal constituído por Deus. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome receberá a remissão dos pecados todo aquele que nele crê. Deus é o juízo dos vivos e dos mortos. Ele vai fazer essa obra maravilhosa de remissão dos pecados para todo aquele que nele crer. Justamente é essa alegria que nós hoje vivemos. O Senhor que nos fez percorrer esse retiro de Páscoa, essa Semana Santa, e dentro da Semana Santa esse ápice que é o Tríduo Pascal, é aquele que nos liberta do peso dos pecados, da morte que o pecado traz e nos faz entrar nessa alegria, nesse júbilo da ressurreição. Celebrarei ao Senhor porque Ele é bom, Salmo 117, porque o seu amor é para sempre. A casa de Israel repita, o seu amor é para sempre. A direita do Senhor é excelsa, a direita do Senhor faz proezas, jamais morrerei. Eu vou viver para contar as obras do Senhor. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é maravilha aos nossos olhos. O seu amor é para sempre.
Aqueles que o mundo rejeitou, Deus elegeu. Aqueles que eram pedras de tropeço, Deus elegeu e fez dela uma pedra angular. É tão bonito essa imagem da pedra angular. A pedra angular é numa ogiva, numa arcada, a pedra justamente no centro que vai aguentar toda a estrutura. Quer dizer que você que se sente tão pobre, tão pecador, tão frágil, justamente Jesus vai te eleger, vai fazer essa obra maravilhosa de te colocar no seu corpo, que é o corpo eclesial, lá onde a tua vida doada a Deus vai sustentar o templo, vai sustentar a oferenda de tantas outras almas. Você vai se tornar uma pedra angular. Colossenses 3, 1 a 4, se pois ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados em glória. Procurai as coisas do alto. Agora que fizemos a experiência da ressurreição, agora que fizemos a experiência de como é bom viver de Deus, procurai ansiosamente as coisas do alto. Isto é, continuai nessa busca por essa vida sobrenatural. Não vos deixeis envenenar por este mundo, pela mundanidade, pelo espírito do mundo, mas ao contrário, sede almas sedentas, terrivelmente sedentas das coisas do alto. Um spoiler do nosso retiro da vida consagrada que começa essa semana. As pessoas os irmãs já estão viajando dos 4 continentes para nos encontrarmos no Rio de Janeiro. Eu também viajarei, com a graça de Deus, amanhã, aqui das Filipinas. É uma longa viagem, 2 dias viajando de avião. Então, qual é o grande tema desse retiro? Teresa d'Ávila tem uma rasgada, uma sacada incrível quando ela diz: a tua sede é incrivelmente superior àquilo que você pode imaginar. A tua sede das coisas do alto é incrivelmente superior àquilo que você pode imaginar. E se você não sacia essa sede do divino, essa sede do sobrenatural, essa sede do transcendente, essa sede do eterno, a tua vida fica sem graça, a tua vida fica frustrada, a tua vida fica vazia de sentido. 1 Coríntios 5, 6 a 8, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Purificai-vos do velho fermento para serdes nova massa, já que sois sem fermento, pois nossa Páscoa Cristo foi imolada. Celebremos, portanto, a festa não com velho fermento, nem com fermento de malícia e perversidade, mas com pães ázimos, na pureza e na verdade. Que bonito esse slogan, na pureza e na verdade. Páscoa, que hoje celebramos, vai nos fazer entrar numa vida nova, numa vida de maior pureza, de maior verdade. Por isso, rejeitando tudo que ficou para trás, escolhamos verdadeiramente viver a vida dos pães ázimos, quer dizer, dos pães sem fermento. E o fermento na Bíblia significa aquilo que incha, isto é, o orgulho, aquilo que não alimenta profundamente, mas que incha, que dá a impressão que é muito mais do que ele é, na verdade. O Senhor quer almas humildes, o Senhor quer almas pequenas. Aqui nas Filipinas, uma publicação que me tocou muito, de Anawim Way, a via dos pequeninos. The Anawim Way, a via dos pequeninos. Aqueles que aceitam viver na pureza e na verdade. Hoje a igreja nos dá 2 evangelhos possíveis e eu vou comentar os 2. João 20, 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada quando ainda estava escuro e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Corre então e vai a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava e lhe diz: retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro saiu então com o outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro. Os 2 corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu os panos de linho por terra, mas não entrou.
Então chega também Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Vê os panos de linho por terra e o sudário que cobria a cabeça de Jesus. O sudário não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido que, conforme as Escrituras, ele devia ressuscitar dos mortos. É muito bonito esta passagem das santas mulheres e dos santos homens que seguem o Senhor e que têm muita dificuldade de entender a grandeza do mistério que os ultrapassa. Mas esta frase é lapidar. Viu e creu, ainda que não tivesse entendido. Nós podemos, na nossa vida consagrada, na nossa vida de cristãos, na nossa vida de santidade, ver e crer, ainda que não entendêssemos tudo. A visão espiritual e a fé estão acima do nosso entendimento. Deixemos-nos a partir de agora guiar pela fé. Deixemos-nos guiar justamente por essa vida sobrenatural. E não tentemos entender tudo, como se tivéssemos que controlar tudo. Aceitemos que há uma parte de mistério que deve nos conduzir. Lucas 24, 13 e 35, eis que os dois deles viajavam no mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 70 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre os acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam sobre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes disse: que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleófas, lhe perguntou: tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que neles aconteceram nesses dias. Quais? Disse-lhes eles. Responderam: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes, os nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel. Mas com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram. Tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos e a declararem que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais quais as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele então lhes disse: insensatos e lentos do coração para crer tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-se em todas as Escrituras o que a ele dizia a respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles, e uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-os, depois partiu-os e distribuiu-os a eles. Então os seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos os 11 e os seus companheiros e disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e o que haviam reconhecido na fração do pão. De fato, nessa Páscoa, o nosso coração arde ao reconhecermos Cristo e Cristo ressuscitado. Tenho a alegria de saber que as nossas irmãs estão em Roma hoje com o Santo Padre, celebrando a mesma missa que nós celebramos aqui nas Filipinas, que as nossas irmãs e irmãos do Brasil, da América, do Canadá e também as nossas irmãs na África, o mundo inteiro, hoje pode ter o coração abrasado, hoje pode ter o coração em fogo, porque reconhece Jesus no partir do pão, porque reconhece Jesus eucarístico, Jesus vivo, verdadeiramente vivo no meio de nós, na Sagrada Escritura e nas Sagradas Espécies.
É uma grande graça esse dom da fé. É uma grande graça podermos celebrar a Páscoa. Tantas pessoas gostariam de ter a graça de acreditar, de ver, de conhecer, de escutar o verbo que nos fala. E nós, bem-aventurados somos nós que vimos e acreditamos.